Se você foi uma criança crescendo ali lá nos anos 1990, 2000, você certamente foi bombardeado por um monte de propaganda. Se você, assim como eu, foi uma criança, uma adolescente que cresceu sem muitos recursos, você possivelmente tem alguns problemas em relação ao consumo. Sabe, eu, graças a Deus, nunca passei necessidade na vida. Nunca passei necessidade de nada, assim, ó, falta não. Eu sempre tive o que comer, tive um teto sobre a minha cabeça, graças a Deus, eu e a minha família sempre tivemos isso. Mas é lógico que as condições eram muito mais difíceis, as coisas eram muito mais caras, então na infância, na adolescência, eu sempre tive muitas vontades que não foram atendidas. Então eu via muitas propagandas de coisas que eu não podia ter, né? Como eu falei, na época 1990, os anos 2000, eram cheios de propagandas, inclusive durante os desenhos, né, durante as manhãs, intervalos de desenhos animados, tudo aquilo, você era bombardeado de propagandas e era aquele tipo de peça sua mãe para comprar, coisas desse tipo. É claro que eu e a minha família não tínhamos tantas condições assim. Nós não passávamos necessidade, mas muita coisa que eu queria eu acabava não tendo. Eu lembro de ver assim, ó, os meus pais trabalharem muito para dar um conforto, um certo conforto ali para nós. E você ia na loja comprar, por exemplo, um moletom de frio, eu via que você tinha que pagar em parcelas, tipo, sei lá, 3, 4 meses, 6 meses, às vezes, pagando aquele moletom. Quando terminava de pagar, já vinha outra coisa para comprar. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Na época, eu não ganhava tanta coisa. Eu não trabalhava para ajudar em casa, o dinheiro que eu ganhava era só meu. E eu comecei a trabalhar exatamente porque eu queria comprar algumas coisas que às vezes eu tinha que esperar. Lógico, né? Existiam outras necessidades na minha casa. Então, por ter essas vontades, né? A vontade de comprar uma coisa ou outra, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não me arrependo de jeito nenhum, gente, muito pelo contrário. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi começar a trabalhar cedo. Eu não deixei de brincar, eu não fui prejudicada nos estudos, nada disso, sabe? Eu trabalhava no outro horário, né? Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, mas eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de brincar com os meus amigos, mas eu criei maturidade, eu criei responsabilidade em relação ao meu dinheiro, eu soube valorizar as coisas que eu ganhava, então eu só tive benefícios quando eu falo, né, de trabalhar muito cedo. Mesmo eu trabalhando, as coisas eram muito caras mesmo. Então eu acabava comprando, pagava uma coisa, juntava um dinheirinho para comprar outra que eu gostava e assim, né, ia equilibrando as coisas ali. Com o passar do tempo, eu fui ganhando mais, fui mudando de profissão ali, mudando de trabalho, e conforme eu fui ganhando mais, eu podia comprar coisas que eu sempre gostei. Então, a partir daí, eu comprei muita coisa bacana. E eu acho que um pouco dessas coleções que eu faço de livros, por exemplo, também vem dessa coisa de não ter tanto acesso a bens materiais na adolescência, na infância. Porque eu leio desde criança. Eu gosto de ler. Na época, eu comecei a ler com gibis, amava, né? Aqueles gibis antigos, assim, ó, tipo Tio Patinhas e os sobrinhos ali. Eu amava e eu lia várias e várias vezes o mesmo livro. Eu li em biblioteca pública, na biblioteca da escola, mas eu não tinha dinheiro de comprar os meus próprios livros. E livro era muito caro, não tinha a Amazon, por exemplo, você comprar online. Também não tinha livraria na cidade onde eu moro, onde eu morava, porque é uma cidade pequena. Acabava que ficava muito complicado mesmo. Hoje em dia eu tenho uma coleção de livros, eu amo, eu tenho um carinho, um apreço imenso, mas eu acho que muito desses livros, assim, ó, muito do meu consumismo por livros veio dessa questão de não ter acesso, de não ter dinheiro, né? Esse apego exagerado que eu tenho aos meus livros, não que isso seja ruim, que me prejudique em algumas coisas, mas eu sou muito apegada aos meus livros, eu cuido muito bem deles e eu acho que vem muito disso. Eu tenho também uma coleção de carrinhos de Hot Wheels e eu lembro que na época da infância e adolescência eu tinha muita vontade de ter essas coleções assim, achava muito bacana e na época não podia, né? Não tinha condições financeiras. Em certo momento da minha vida, eu lembro que eu passei a comprar muita coisa.
Então, como eu mencionei anteriormente, eu fui mudando de profissão, fui tendo acesso, as coisas foi barateando também, mas eu fui ganhando um pouco mais e aí eu comecei a comprar muita coisa que eu gostava, né? Inclusive livros, como vocês veem aqui. Eu comprei muita coisa. Em um certo momento, eu tinha coisas demais. Muita coisa que eu não usava, muita coisa encostada. Eu lembro de ter, assim, ó, tipo, uma coleção de tênis. E às vezes eu tinha, tipo, 5 pares de tênis, só mudava a cor, sabe? O mesmo modelo ali. E o problema não era ter esse tanto de coisa, mas o problema eram as coisas que eu não usava. Ou pior, as coisas que eu me forçava a usar porque eu tinha. E eu vi aquele documentário do minimalismo, tem na Netflix, documentário antigo, assim, ó. Eu lembro que quando eu assisti aquele documentário, ele me ajudou muito, porque eu comecei a refletir a respeito do meu consumo, o como eu estava consumindo as coisas. Aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer um limpa nas minhas coisas e tirar tudo que eu não usava, tudo que não me servia, e foi muito engraçado porque eu lembro que eu ganhei uma calça jeans e ela ficou larga para mim. Mas eu fiquei enrolando para mandar apertar e quando eu fui realmente dar esse limpa no meu guarda-roupa, assim, de tirar coisas que eu não estava usando, a calça nem me servia mais, sabe? Tinha, tipo, coisas com etiqueta que eu não usei, não queria usar e, tipo, tava lá, assim. Em relação a cosméticos, eu lembro de ter, tipo, vidros de hidratante perdido, porque eu comprei, estava barato, comprei, mas não usei. Então, nesse momento, eu fiz esse limpa, ele foi super importante. Foi importante também para eu refletir a respeito de o que eu gosto, né? O que eu realmente gosto, o que eu queria comprar, qual o meu estilo, o que eu precisava, o que eu não precisava de jeito nenhum. Então, eu dei um limpa geral em todas as minhas coisas e comecei a adotar o minimalismo na minha vida. E, inclusive, na época, deve ter até vídeo antigo aí perdido no meu canal, mas eu lembro que na época eu gravei até mesmo vídeos a respeito do minimalismo, mas houve um problema em relação a isso. Então, como eu disse, lá no passado eu não tinha coisas, e aí eu desenvolvi o problema de ter coisas demais a ponto de ter coisas que eu não usava, coisas que acabavam ficando encostadas. Comecei a esse processo do minimalismo e foi muito bom, foi muito importante na minha vida, mas ele desencadeou outras coisas. E essas coisas que eu vou falar aqui tem a ver com a minha experiência, não é algo que é comum a todos que praticam o minimalismo, né? Vamos deixar bem claro isso, porque o que eu estou compartilhando aqui com vocês é a respeito da minha experiência, da minha vivência em relação ao consumo, né? O como algumas coisas na minha vida foram afetando a minha forma de consumo e como eu consegui contornar isso. Então, passei para o minimalismo e com o tempo eu percebi que eu fui deixando de comprar coisas, até mesmo coisas que eram importantes, cuidados pessoais. Gente, eu não tinha mais... eu não queria ter o risco de ter coisas que eu não usava. Então, eu não comprei muita coisa. Eu não tinha, tipo, essas coisas de skincare, que hoje em dia é moda e tal. Eu não tinha absolutamente nada. Tinha, no máximo, hidratante e era só isso. Em relação à maquiagem, eu tinha o básico do básico do básico. Bijuterias eu quase não uso mesmo, mas eu não tinha praticamente nada, sabe? Vestidos, eu não tinha tantos vestidos, apesar de amar, eu tinha alguns pouquíssimos assim. E acabou que muita coisa que eu gostava, eu fui deixando de usar, deixando de comprar. Algumas coisas eu vejo que elas realmente não são necessárias, mas o que eu vi que me prejudicou em relação ao minimalismo foi realmente essa coisa de não me cuidar tanto assim, né? Eu tinha tanto essa coisa de comprar só o que era necessário, comprar só o que eu ia usar, que eu acabei deixando de lado os meus cuidados pessoais, os cuidados comigo mesma. Eu fui deixando de fazer coisas. Hoje em dia eu não pinto minhas unhas, mas isso é uma escolha própria, né? Eu gosto das minhas unhas naturais, assim, eu acho elas bonitas naturalmente, mas outras coisas que eu gostava, eu deixei de fazer.
né? Inclusive cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, sabe? Muita coisa eu fui deixando de fazer. E aí, de uns tempos para cá, tipo, bem recente mesmo, de uns meses para cá, eu comecei a comprar novamente coisas que eu não tinha aqui. Eu falei, gente, eu não tenho, né? Eu não tenho o básico assim, ó, para mim mesma. E passei a comprar coisas que eu realmente preciso, que eu vou usar e não para ficar estocado também, né? A gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que a forma de consumo tem muito a ver com as nossas particularidades, mas sempre eu vou bater na tecla do equilíbrio. Você saber equilibrar as coisas que você precisa, as coisas que você gosta, as coisas que são úteis. Comprar realmente porque tá barato é uma grande cilada, porque às vezes você pode comprar coisas que você não vai usar depois. Você pode comprar coisas que vai ficar encostada ou que você vai fazer assim como eu, me forçar a usar. Sabe, durante muito tempo eu me forcei a usar coisas e eu acho que isso é negativo de certa forma. Eu vejo o quanto isso me impactou de forma negativa de ter que usar coisas sabe, forçadas. Eu acho que o minimalismo ele me ajudou demais, mas o ponto negativo foi realmente dessa questão de eu deixar os meus cuidados pessoais, assim, deixar muita coisa pessoal de lado, agora que eu estou retornando. Mas eu acho que teve muito mais benefícios do que pontos negativos, né? O único ponto negativo é esse mesmo. Benefícios eu tive vários. Eu vejo que eu sempre tenho que trabalhar essa coisa de a infância sem muitos recursos, porque vira e mexe eu acabo querendo comprar coisas desnecessárias, coisas caras demais para o benefício que vai ter, simplesmente porque eu não tive. Né? Toda essa vivência, essas experiências que nós passamos na infância e na adolescência, isso fica gravado em todos nós. Então é preciso ter cuidado e refletir sobre como nós estamos consumindo, porque muitas das vezes você pode estar repetindo um padrão, repetindo algo de repente querendo suprir um trauma do passado. Quando você reconhece aquilo que você está tentando compensar, facilita muito para você entender que, opa, peraí, né? Eu não sou mais aquela criança. Eu não preciso comprar coisas só para ter, coisas que não vão ser úteis para mim. Agora eu sou uma pessoa adulta, então vale super a pena autoconhecimento, gente, sabe? Você se autoconhecer e ver o como você tem se comportado em relação às vivências do dia a dia, sabe? Eu acho que é muito importante refletir e também analisar essa forma de consumo. Então agora enriqueça esse vídeo com os seus comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.